nós somos do canal Coexistindo Espiritualizando e estamos dando continuidade à obra de Álvares de Azevedo. E vamos hoje ler alguns dos poemas dele. Vamos ler um que ele... Deixa eu ver Vamos ler dois poemas de Álvares de Azevedo. Um se chama No Túmulo do Meu Amigo João Batista da Silva Pereira Júnior e tem um epitáfio, ele colocou: Perdão, meu Deus, se a túnica da vida. Então, o poema, vamos lá. Insano profaneia amores. Se a coroa dos sonhos perfumados, eu próprio desfolhei as róseas flores. No vaso impuro corrompeu-se o néctar. A argila da existência desbotou-me. O sol de tua glória abriu-me as pálpebras. Da nódoa das paixões purificou-me. E quantos sonhos na ilusão da vida, quanta esperança no futuro ainda, tudo calou-se pela noite eterna, e eu vago errante só na treva infinda. Alma e fogo, sedenta de infinito, no mundo de visões o vou abrindo, como o vento do mar no céu noturno, entre as nuvens de Deus passei dormindo. A vida é noite, o sol tem véu de sangue, tateia a sombra a geração descrida. Acorda-te, mortal, é no sepulcro que a larva humana se desperta à vida. Quando as harpas do peito a morte escala, um treno de pavor soluça e voa, e a nota divinal que rompe as fibras nas dúlias angélicas ecoa. Provavelmente, como ele diz aqui, né? No túmulo do meu amigo João Batista da Silva Pereira Júnior, ele morreu, essa pessoa era amigo do Álvares de Azevedo. Ele faleceu em 1851. E Álvares de Azevedo fez esse poema e fez uma espécie de um discurso em homenagem a esse amigo. Ele era uma pessoa muito humana, muito apegada às pessoas e, enfim, gostava de enaltecer e homenagear os seus, né? Os seus amigos, os seus familiares. Então, a poesia de Álvares de Azevedo, na poesia de Álvares de Azevedo, você vai encontrar essas nuances, né? Essas peculiaridades na sua obra. Também porque é uma obra muito antiga. As pessoas os poetas na época tinham um apreço muito grande e sempre que falecia alguns dos amigos deles ou pessoas importantes próximas que faziam parte dos movimentos que eles também faziam, eles costumavam enaltecer essas pessoas, seja com uma poesia, seja com um discurso, mas sempre enaltecia essas pessoas. E Álvares de Azevedo não era diferente. Ele era uma pessoa muito amorosa com os seus, né, com as pessoas e com a sua família. Então vamos ler mais um poema dele que se chama Cantiga. Em um castelo doirado, dorme encantada donzela, nasceu e vive dormindo, dorme tudo junto dela. Adormeceu a sonhando um feiticeiro condão, e dorme no seio dela as rosas do coração. Dorme a lâmpada argentina, defronte do leito seu. Noite a noite a lua triste dorme pálida no céu. Voam os sonhos errantes do leito sob o dossel,
e suspiram no alaúde as notas do menestrel. E no castelo sozinha dorme encantada a donzela. Nasceu e vive dormindo, dorme tudo junto dela. Dormem cheirosas abrindo as roseiras em botão e dorme no seio dela as rosas do coração. A donzela adormecida é a tua alma santinha, que não sonha nas saudades e nos amores da minha. Nos meus amores que velam debaixo do teu dossel e suspira no alaúde as notas do menestrel. Acorda, minha donzela, foi-se a lua, eis a manhã, e nos céus da primavera a aurora é tua irmã. Abrindo no vale as flores, sorrindo na fresquidão, entre as rosas da campina, abrem-se as do coração. Acorda, minha donzela, soltemos da influência o véu, se nós morremos num beijo, acordamos no céu. Então esse foi um poema chamado Cantiga, que Álvares de Azevedo escreveu após ter escrito o poema No Túmulo do Meu Amigo, que ele intitulou de João Batista da Silva Pereira Júnior, que faleceu. E ele costumava homenagear e enaltecer estas pessoas. E Álvares de Azevedo tinha uma sensibilidade muito grande nos seus escritos. Também como pessoa era um homem sensível. Um homem, eu posso dizer, um jovem sensível, né? Álvares de Azevedo era muito sensível. E uma pessoa muito dedicada às suas causas, aquilo que ele imaginava, as coisas que ele pensava. Então, assim, é muito interessante você acompanhar esse livro dele, as suas obras, como a gente já leu sobre ele aqui, a sua biografia desse livro, desse único livro dele, né? Que a gente já discorreu sobre muitas coisas a respeito de Álvares de Azevedo, sobre sua família, sobre a faculdade de Direito, sobre tudo aquilo que ele escreveu e enalteceu nas suas obras, ou na sua obra chamada Lira dos 20 Anos, que é essa que nós estamos lendo e dissecando um pouco para entender melhor o espírito de Álvares de Azevedo. Então, é um prazer sempre. Aí alguém pode dizer, poxa, mas essas poesias são tão antigas. Mas era de um jovem de 21 anos que escreveu esses poemas, que perduraram por séculos e estão aqui até hoje. Álvares de Azevedo é um poeta muito lido entre os jovens. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, foram feitos espetáculos teatrais a respeito de Álvares de Azevedo, da sua obra, da sua luta, da sua consciência cívica, política, quanto ser humano. Então é muito interessante que a gente leia, conheça mais Álvares de Azevedo. E porque viveu tão pouco tempo. Então era um poeta de mão cheia. Se ele morreu aos 21 anos, com certeza a maioria dos seus poemas era de quando ele era super jovem. Ou então, ele já beirando os 20 anos, ele começou a ter uma escrita muito, muito extensa para poder publicar esse Lira dos 20 Anos, que é uma obra genial, né? E é bom que nós possamos conhecer essa obra, divulgar essa obra, difundir essa obra. E, enfim, peço o seu like, a sua inscrição e que você leia mais, consuma mais poesia. O mundo está precisando de poesia, o Brasil está precisando de poesia, de respeito, de amor, e a poesia ela consegue trazer isso para a gente, a boa poesia.
O que não, o que foge disso não é poesia, não é arte. Pode ser qualquer coisa, menos arte, menos poesia. Então a gente vai lá no passado, quando falta agora no presente coisas de qualidade, poesias que realmente enaltecem a nossa alma e que nos eleva. Nós vamos lá no passado, no baú que temos, que o Brasil tem de grandes escritores, de grandes artistas, buscar essas pérolas que cabem muito bem nesse mundo que estamos vivendo agora. Seria muito interessante que as pessoas se dedicassem mais. Eu tive outro dia, fui num lugar comprar alguns livros, ver alguma coisa que tinha, e eu fiquei um pouco entristecida porque nesse ambiente que eu estive, o espaço dado à poesia era muito pequeno. Então eu fui lá no fundo do estabelecimento para encontrar alguns poemas e alguns poetas. E o livro que eu fui procurar, até para ler aqui no canal, que eu acho sensacional esse livro, eu não encontrei lá. E eu fiquei assim pensando, nossa, mas como não achar esse livro? Esse livro teria que estar em todos os lugares. A poesia é maravilhosa, é uma poesia moderna, mas não tinha, não tinha. Então, assim, eu trouxe alguma coisa que tinha nesse lugar. E que são coisas boas que eu lerei no programa, no nosso canal. Trarei essas informações, mas na verdade o que me entristeceu foi isso. Tinha livros de toda espécie, autoajuda, história, religião, mas o cantinho da poesia estava muito escasso. Era um cantinho lá no fundão do estabelecimento e não tinha os livros que eu estava realmente procurando para trazer aqui para vocês. E eu fiquei pensando, puxa vida, como nós estamos carentes de poesia, né? Mas vamos aqui nesse canal sempre trazendo poetas importantes, pessoas que fizeram a diferença, para nos ajudar também a fazer a diferença, para nos fortalecer, para que possamos fazer a diferença e sermos melhores. Porque a poesia ela tem esse objetivo de nos nortear. Isso é muito importante. Era isso que eu tinha para hoje. Eu deixo para vocês que me acompanham um excelente 2023, que possamos vencer e nos vencer cada vez mais, para que possamos mais na frente estarmos melhores e mais lapidados. Então, namastê para Álvares de Azevedo, que contribuiu com essa transformação, trouxe o lirismo, né, a boa poesia, para que nós possamos usufruir delas, desses poemas e da sua poesia intrínseca. Então agradecemos, namastê para ele e também namastê para você que ficou até o final acompanhando esses dois poemas de Álvares de Azevedo. E era isso que eu tinha para hoje. Até a próxima. Valeu.